Abraão foi um dos homens mais importantes da Bíblia, é um dos principais personagens de toda a Bíblia, um dos patriarcas. Para vocês terem uma ideia da importância dele no contexto bíblico, em toda a Bíblia, quando se refere a Deus e ao nome de Deus, fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para vocês terem uma ideia do quanto esse homem foi e é importante até os dias de hoje, inclusive para as 3 maiores religiões do mundo, que no caso, inclusive, são as religiões monoteístas, né, que acreditam em um só Deus, que no caso são os cristãos, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, Abraão, ele tem uma importância histórica gigantesca, tá? Ele foi um dos homens mais importantes de toda a história, um dos homens mais importantes de toda a Bíblia, e que as religiões chamadas abraâmicas, que são monoteístas e que têm base em Abraão e seus descendentes, simplesmente mais da metade da população mundial tem base em Abraão e em toda a sua história, para toda a sua crença, toda a sua cosmovisão de fé. Essas crenças permeiam toda a sua vida, suas decisões, suas escolhas, por mais diferentes que sejam, né, na prática, mas de alguma forma, maior ou menor, direta ou indireta, tem a ver com a história deste homem. Quem foi Abraão e qual a sua história? Se você olhar o vídeo de Terá, né, o último vídeo do Gênesis Flix aqui do canal, eu conto a história do pai de Abraão. Lá na Arca de Noé, quando Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, entraram na arca junto com a sua mãe, né, a esposa de Noé, e as suas esposas de cada filho, essas 8 pessoas sobreviveram e começaram a povoar a terra, e os filhos de Sem, né, um desses filhos, foi gerando outros e outros, até que chegou em Terá. Terá gerou a Abrão, e ele se chamava Abrão, significa pai exaltado, e também gerou a Sarai, que era de outra mulher, né, era um pai, né, Terá era um pai, que tinha um filho chamado Abrão e uma filha chamada Sarai, e no caso esses dois se casaram. Exatamente, nessa época, esse incesto e essas coisas de irmãos se casando, tio e tia, primos e todas essas coisas, era muito normal. Na verdade, isso é uma coisa que até poucas centenas de anos atrás era normal, tá? Então não se escandalizem, tá? Porque sim, eles eram meio irmãos, e isso era super normal na época e ninguém achava isso estranho nem se escandalizava, tá? Como nós nos dias de hoje. A história de Abraão começa quando seu pai Terá decide que eles devem ir para a terra de Canaã. Na época, o seu filho, o filho de Terá, irmão de Abrão, tinha morrido, né? Ele se chamava Arã e ele tinha um filho que se chamava Ló, que era, no caso, sobrinho de Abrão, neto de Terá. Todos eles, né, toda a família, foi pra ir pra Canaã, só que no meio do caminho ali, antes de um rio, tá? Antes de passar um rio que dividia ali as terras, que no caso faltava pouca distância para chegar em Canaã, basicamente tinha que atravessar esse rio. Ele encontrou um lugar, não se sabe se essa terra se chamava Arã, né, a terra que tinha o mesmo nome de seu filho morto, ou se ela não tinha nome, e Terá criou uma cidade e homenageou ao seu filho que tinha falecido. Então, as duas coisas podem ter acontecido, né, ou ele ter chegado numa terra que tinha justo o nome de seu filho que tinha morrido, ou ele ter criado essa cidade. Ele resolveu ficar por ali mesmo, até que ele morreu. Então, quando o seu pai, não se sabe se ele realmente já tinha falecido, tá, mas provavelmente sim, Deus fala para Abrão que ele deve sair da sua terra, sair da volta dos seus parentes, ir para uma terra longe, que ele ia mostrar. E ele ia fazer de Abrão uma bênção e ia fazer a sua descendência como a areia que está no mar, como as estrelas do céu. E pelo nome dele e por ele seriam abençoadas, seriam benditas todas as famílias da terra, né? Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre essa grande população mundial que levam, né, de certa forma, o nome de Abraão em todas as suas crenças e em todos os seus eu não sei se você pode chamar de rituais, mas do seu estilo de vida, né, digamos assim. Então, ele saiu, né, na época ele tinha 75 anos, ele já não era um gurizinho. Então ele pegou a Sarai, sua esposa, e ele pegou a Ló, seu sobrinho. Aí já começou a cagada, porque Deus tinha dito, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai pra terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti uma bênção. A primeira coisa que ele fez, pegou o sobrinho e levou junto. Mas enfim, isso é outra história. Deu ruim, tá? Vou contar aqui em outro vídeo a história de Ló, realmente. Mas deu muito ruim, tá? Ele começou a vagar pelo deserto, vagar por muitas regiões. E ele chegou à terra de Canaã. Quando ele chegou à terra de Canaã, ele começou a percorrer vários lugares, no geral, deserto. Acontece que veio uma grande seca e a primeira coisa que ele pensou foi onde tem comida, onde é mais rico, e se mandou
lá pro Egito, que tinha comida e que era mais rico e que estava se tornando a primeira potência mundial na época, tá? Então ele foi pra lá, que também Deus não tinha dito pra ele fazer isso, mas começou a vir as consequências ruins. A primeira coisa é que a sua esposa Sarai era muito bonita. E ele, como era meio irmão de Sarai, né? E eu acho que mesmo que não fosse, ele teria feito igual, né? Ele disse assim, ó: você é muito bonito e eu tenho medo que os homens da terra decidam me matar pra ficar contigo, porque você é muito bonito. Então você vai dizer pra todo mundo que eu sou o seu irmão. E ela fez isso. O rei pegou ela e fala aqui que ela foi a sua esposa, né? Uma das esposas. Então, é provável, tá? Não fala nada aqui. Eu sei que muita gente vai se escandalizar com isso que eu vou dizer, mas é provável que ele realmente tenha tido ela como esposa, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, mas sim, é bem provável que isso tenha acontecido. Mas assim, ó, deu um monte de muvuca, um monte de coisa errada. E uma das coisas que aconteceram como consequência, porque Deus ainda era muito misericordioso e ele tinha uma palavra sobre Abraão e sobre a sua descendência. Então, Abraão era um dos poucos monogâmicos da época, né? Que entendiam que era errado sair casando com tudo que era mulher. Todas as mulheres ali do reino se tornaram estéreis por causa dela, por causa disso errado que ele tinha feito, né? Que o rei tinha feito mesmo sem saber. E que Abraão tinha feito mentindo e deixando a sua esposa ser de outro homem simplesmente por medo, por ser cagão, tá? Por não peitar e dizer, ó, é minha mulher e vocês vão ter que me enfrentar se quiser pegar ela, né? Mas enfim, isso é outra história. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 17, fala: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste, porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque ele, né, relacionou uma coisa com a outra, talvez Deus tenha falado através ali dos magos, né, que o Egito era muito conhecido por causa dessas coisas, magia que eles invocavam. Porque disseste a minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Por isso que mostra aqui que realmente ele tomou ela como mulher. Então, há uma possibilidade de que realmente ela viveu como esposa dele por um tempo, né? Não só ali como, né, ali simplesmente morando ali, mas também tenha sido esposa, né, mulher nesse sentido. E ele entregou de novo, né, a mulher, a Sarai, para Abrão e disse para ele ir embora. O faraó deu ordem aos homens, né, para que não fizessem mal, mas que expulsassem ele e a mulher e tudo que eles tinham. Só que nesse meio tempo, ele já tinha um certo dinheiro, né? Ele já tinha uma certa riqueza, enfim. E como o faraó queria agradar Abrão por causa de Sarai, ele fez Abrão ficar muito mais rico, dando muitas coisas. No versículo 16 fala isso, que ele deu ovelhas, vacas, servos, servas, de tudo que era de riqueza na época. E nisso, Sarai saiu com uma serva pessoal chamada Agar. Nesse meio tempo, os pastores de Ló e os pastores de Abrão brigaram, porque eles eram muito ricos. A terra já não podia com gado e com tudo que os dois possuíam. Abrão deixou Ló escolher para onde ele queria ir. E ele falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou para as campinas ali do Jordão e para toda a terra que chegava até Sodoma e Gomorra e viu que era muito bem regada, muito bonita, né? E chovia, no caso ali, então devia ser um jardim muito bonito. E ele viu ali uma possibilidade de prosperar naquela terra e foi para aqueles lados. E Abraão foi para outro lado, ali mais pro lado desértico, que o lado mais feio, digamos assim, mas foi ali que Deus prosperou ainda mais Abrão. E se passaram nesse meio tempo 13 anos. Algo interessante é que quando Abrão saiu do Egito e se separou de Ló nesse meio tempo aí, Deus voltou a falar com ele, que até então Deus tinha ficado calado, porque Abrão não fez exatamente as coisas do jeito que Deus tinha dito para fazer e como era o correto. Então, quando ele consertou o que tinha feito de errado ali, digamos, Deus falou de novo com ele e restabeleceu e restaurou a aliança que ele tinha feito e tinha prometido anos atrás. Então, Deus disse para ele olhar para tudo, na frente, atrás, do lado do outro, do ocidente, pro oriente, tudo que ele conseguia ver, Deus ia dar aos seus descendentes. E no versículo 17 do capítulo 13 de Gênesis, Deus diz para ele levantar ali as suas tendas e percorrer toda essa terra na sua extensão, onde habitavam vários povos. Se eu não me engano, eram 7 povos cananeus. Então ele prometeu que onde estavam 7 povos iam ser ali de um povo só, no caso Israel, lá no futuro, no caso, né? Aconteceram várias coisas muito interessantes no meio dessa história, como, por exemplo, uma guerra
de 4 reis contra 5 e sequestraram a Ló, a toda Sodoma, enfim, todos os bens, as pessoas, e Abraão foi lá e salvou eles. O rei de Sodoma queria dar, né, toda a riqueza e disse, me dá só as pessoas, e Abraão recusou, e ele disse, né, para que você não venha dizer que eu enriqueci Abraão, eu não quero nem uma correia de um chinelo, tá? O que os meus servos e os meus amigos quiserem como pagamento, eles pegam, mas eu não quero nada, né? Nem a comida. Aí, no caso, ele pediu só a comida para os servos, o que eles tinham comido, e esse quinhão aí a recompensa, né? Dos amigos dele, se eles quisessem. Ele ainda assim ajudou, né? A Ló, o seu parente, e a toda a terra ali de Sodoma, quando eles necessitaram de ajuda, porque era onde o seu sobrinho morava, né? Ele tinha o sobrinho como um filho mesmo. É bem nítido, assim, porque ele nem pensou que Ló fazia parte da sua parentela, mas, né, que estava fazendo algo realmente errado. Quando ele saiu ali da sua terra, ele pegou a Ló como se fosse um filho, né? E como se estivesse saindo com sua família. No caso, Sarai, sua esposa, e ali o seu sobrinho filho, digamos. Então, com certeza, era um vínculo que ia ser para sempre, né? Por mais que eles não tivessem mais convivendo ali, morando na mesma casa, na mesma tenda, na mesma região. Essa história eu vou contar em outro vídeo de maneira mais detalhada e profunda, mas é onde aparece ali o rei e sacerdote Melquisedeque, né? Que é aquele rei e sacerdote misterioso que muitos dizem que era o próprio Jesus, porque ele não tem ali genealogia, não fala de quem era filho, só fala que ele era rei de Salém, que era uma cidade que significa paz. Ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, que não era algo normal, e ele era servo do Deus Altíssimo, que não era todo mundo que era naquela época, eram poucos, né? Assim como Abraão. Então, ele é um tipo, né? Ele representa a Jesus. E foi a primeira vez que alguém deu o dízimo, né? Que é relatado aqui na Bíblia, que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha ali a Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou ali ele. E no caso, na época, não existia isso como lei, como ordenança, como nada. Ele fez ali realmente por gratidão e por amor, porque ele entendeu que Melquisedeque estava representando ali Deus na terra como sacerdote de Deus, do Deus Altíssimo. Passou-se o tempo e passou mais ou menos de 12 a 13 anos. Abraão já tinha 86, 87, imagina, isso era muita loucura. E eles começaram a ficar cansados de esperar pela promessa de Deus. Sarai não aguentou mais, ela também já era velha, ela também, né, já tinha entrado na menopausa e saído da menopausa, né, aquela coisa assim, há muito tempo. Então, ela pediu para Abraão para se deitar com a sua serva Agar, para ter filhos por meio da serva. Exatamente. Isso era um costume normal na época entre os povos pagãos. Isso era um costume normal que quando a mulher não conseguia ter filhos, ela tinha a obrigação de providenciar uma outra mulher da sua confiança para gerar filhos ao seu marido. Na verdade, isso era uma coisa bem triste, né, que faziam. Ele ouviu a Sarai e então teve um filho chamado Ismael. De onde veio os ismaelitas, que é o povo conhecido como povo árabe hoje. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu de novo para ele e instituiu a circuncisão. Disse que ele seria um povo consagrado a Deus. Na época, Ismael tinha ali por volta de 13 anos e ele e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia e todos os seus servos, todo ali, né, que ele tinha ali, todos os homens da sua casa foram circuncidados, que era uma marca, né, que é até hoje os judeus fazem isso, geralmente no 8º dia de nascimento do menino. Então, Deus prometeu que ele ia dar um filho através de Sarai. Sarai duvidou, né? Deus ali quando apareceu para Abraão, apareceu só para ele e depois vieram anjos, tá? E um desses anjos é tido, né, como Jesus, porque ele era como se fosse o Senhor, como um príncipe filho de Deus e tinha os outros homens resplandecentes. É tudo, a Bíblia ela é muito metafórica, mas se você for ver nas entrelinhas e quando tem, por exemplo, um anjo fala com letra maiúscula e os outros com letra minúscula, essas coisas nos dá ali as pistas, digamos, de quando é aparecimentos de Jesus ali e quando é realmente um anjo, né, um anjo qualquer, digamos assim, né. Quando eles aparecem ali, né, logo depois que Abraão é circuncidado. Sara ri, porque ela não acredita, né? O anjo fala ali pra ela, não, você riu sim, mas isso vai acontecer, né? Você acreditando ou não, isso vai acontecer. E claro, gente, ela tinha 89 anos, ele tinha 99, então era uma coisa meio impossível, né? Algumas coisas muito interessantes que acontecem ali nesses capítulos que eu tô contando é no capítulo 15, quando Deus renova a aliança com Abraão e Abraão, né, ainda na época,
e lhe promete que ele ia ter um filho do seu próprio sangue, né? Porque ele achava que um servo, que no caso ele teve muita participação na história de Isaac, né? Ali, que foi Eliezer, ele achava que ele que ia herdar a sua herança e Deus ali promete que não, que ia ser um filho dele, né? E ali depois que ele tem o Ismael com Agar, Deus conta, enquanto ele tá ali dormindo, Deus conta o que vai acontecer, que o povo vai ser escravizado por 400 anos e depois vai ser liberto. Enfim, ele conta toda a história de Israel ali para Abrão, enquanto ele tá ali num profundo sono. E algo também que tá nesse mesmo capítulo é que fala que Abrão creu em Deus e isso lhe foi imputado, isso lhe foi colocado como justiça. O fato dele ter tido fé e ter crido que realmente ia acontecer o que Deus falou, ainda que fosse impossível, humanamente falando. Ali no capítulo 17, quando ele já tem 99 anos e é instituída a circuncisão e Deus promete que ele ia ter um filho de Sara, é onde Deus muda o nome tanto dele, de Abrão, pai exaltado, para Abraão, que significa pai de muitas nações, e de Sarai, de Sara, que significa princesa. Então, finalmente, quando Sara tem 90 anos e Abraão tem 100 anos, eles têm a Isaac, né, se cumprindo ali o que os anjos falaram, e ela até faz ali um trocadilho, né, uma piada ali, brinca, e ela fala que Isaac deu motivo de riso realmente, e todas as pessoas que vissem ele iam rir junto com ela. Então, ela transformou aquilo ali que ela tinha feito, que não tinha sido certo, ali debochando, em algo que foi algo bom, né? Inclusive, ali no significado do nome Isaac. Nesse mesmo dia que esses anjos vieram e fizeram essa promessa de que em um ano eles iam ter esse filho, foi também no dia que revelaram para Abraão que Sodoma e Gomorra ia ser destruída e tem aquela famosa intercessão de Abraão, onde ele vai ali, né, dando um jeitinho de negociar, né, ele pega todo o seu jeito mais negociador de ser e faz ali, né, uma super intercessão pelo povo, dizendo, mas e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E aí ele fala que não, de maneira nenhuma. E ele pergunta, mas se tiver 40, e se tiver só 30, e se faltar só 5 para 30, e só 5 para 20, e assim vai indo, até que ele pergunta, tá, e se tiver só 10, né? Ele chega a 10 pessoas e Jesus ali, no caso, né, o anjo, com A maiúsculo ali, promete que não vai destruir por amor dos 10. Nesse meio tempo, os outros 2 anjos, porque eram 3, né? Os outros vão ali à terra de Sodoma para ver como é a cidade e chegam até a casa de Ló. Eles, né, fazem outras coisas lá muito erradas, que eu vou deixar para um próximo vídeo. E então eles salvam ali a Ló, né, e a sua família. E por causa dessa intercessão ali, Deus realmente se compadeceu. Não tinha nem 10 justos, né, porque só Ló e sua família foram salvos. Os futuros genros de Ló, né, não acreditaram no que ele estava falando, achou que fosse brincadeira. E não vão com ele, então só Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas são salvas, mais ou menos, né? Porque depois acontecem outras coisas, mas não é sobre ele que eu vou falar aqui, né? Quando eu fizer o vídeo, eu posso deixar aqui na descrição ou aqui na tela final, para que você possa ver essa história completa também. Depois, quando Abraão já estava muito velho, Agar e Ismael foi despedido, né, para morar longe de Isaac, porque Ismael ele debochava e, pelo que fala ali na Bíblia, ele aprontava com Isaac, né? E Deus já tinha prometido para Abraão que ia cuidar de Ismael e que ia ter 12 príncipes descendentes dele. Então ele, né, Deus diz para ouvir a Sara, porque Sara disse despede eles, ele não vai herdar junto com Isaac. Então ele despede ele, Deus abençoa e ele cresce no deserto e tudo. A sua mãe Agar casa ele com uma egípcia. E Isaac cresce também, e ele providencia uma esposa para o seu filho Isaac. E então Sara falece aos 127 anos. Então Abraão comprou um campo onde tinha ali posse de sepultura e foi o primeiro lugar que realmente Abraão pôs ali o seu nome, digamos, né, o seu primeiro passo para ter a terra de Canaã. Não foi algo com invasão, né, como muitos dizem, que Israel roubou ali a terra. Não, ele comprou as terras. Claro que a ideia de Deus é que fosse muito maior do que aquilo que realmente foi, né, mas por desobediência de Israel acabou eles tendo muito menos terra e tendo que conviver com outros povos, enfim. Mas Abraão comprou ali, o primeiro lugar foi para enterrar Sara, sua esposa. Ele casou de novo e teve vários filhos com essa outra mulher, chamada Quetura. O velho não se aquietava, né? Só que ele não deu herança para esses filhos junto com Isaac, né? Ele deu presentes e mandou eles pro Oriente, pro mais longe possível, né? Ainda em vida, quando eles cresceram ali, para que eles não, talvez, né? Eu aqui agora especulando, para que eles não quisessem daqui a pouco guerrear, fazer alguma briga, alguma
intriga, criar alguma intriga com Isaac depois que ele morresse. Tanto que quando Abraão morre, aos 175 anos, exatamente, quem sepulta ele é Isaac e Ismael, né? Os outros filhos não falam aqui que vieram para sepultar também, provavelmente porque moravam muito longe. E assim termina a história de Abraão e começa a história de Isaac. Mas nos próximos vídeos eu também vou contar a história de Ló, para que você saiba o que aconteceu nesses entremeios aí que eu não falei em detalhes. Fica com Deus até o próximo Bíblia Flix. Tchau!